Fala pessoal, aqui é o professor Diogo Xavier e este é o último vídeo de uma série de 10 vídeos para falar sobre a dissertação argumentativa. No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns erros comuns na dissertação argumentativa, então não sai daí. Antes de começarmos, dá logo o teu joinha, porque é importante para a gente produzir melhores e novos conteúdos. E começando com o primeiro erro comum na dissertação argumentativa é a ausência de tese e de planejamento. Muita gente acha que fazer a redação é simplesmente por inspiração, você respira, baixa lá algum espírito superior de um grande escritor e vai fazer uma redação que vai fluir lindamente, mas não é assim, você precisa planejar e determinar qual é o foco da sua dissertação argumentativa. No caso do Enem, por exemplo, principalmente o foco da dissertação e, consequentemente, a tese vai ser um problema e você pode analisar causas desse problema, uma ou no máximo duas, ou consequências, dependendo do tema, no máximo duas também. Então, são aspectos que têm relação com o problema. Definiu um problema central, definiu causas, uma ou duas, definiu consequências, se der para falar, uma ou duas, pronto, você pode juntar tudo isso e você tem uma tese. No planejamento você vai direcionar onde cada aspecto desse vai estar. Então, causa 1, desenvolvimento 1, causa 2, desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1 só causas, desenvolvimento 2 só consequências, enfim, já falamos sobre isso no vídeo sobre desenvolvimento. Outro erro muito comum é a introdução vaga, que é quando você, na sua introdução, não coloca pelo menos o tema explicitamente, cada palavra do tema é importante, cada palavra-chave, então você tem que contemplar todo o tema na sua introdução e o problema. O foco da dissertação argumentativa é discutir um problema, então você tem que, na sua introdução, dar ideia da existência de um problema. Na sua introdução, você tem que dar a ideia da existência de um problema. Deixar já explícito o problema de preferência que vai discutir. Um erro também muito comum no desenvolvimento é o fato de o candidato muitas vezes colocar um parágrafo formado apenas por informação, um parágrafo somente informativo, coloca lá um monte de dados, coloca várias estatísticas, notícias, coloca lá um pensador e não discute, não aborda nenhum aspecto do problema desse parágrafo, então virou um parágrafo puramente informativo e isso vai prejudicar a competência 2, que avalia o gênero textual que é solicitado. A fuga parcial e o tangenciamento também vão interferir, principalmente aí na competência 2, e é muito comum quando o candidato só olha a frase do tema e pega somente um aspecto ali. Então, se o tema, por exemplo, é prevenção ao suicídio, e você fala somente do suicídio em si, analisa o suicídio, seja historicamente, socialmente, mas não fala da questão da prevenção, você está tratando apenas parcialmente. Um tema que já teve foi a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados. Então, se você falasse só da manipulação do usuário ou só do controle de dados, mas não dos dois, você estaria tangenciando, estaria abordando parcialmente o tema. E por fim, um erro muito comum do fera ao fazer a redação é alterar o texto enquanto passa limpo. Você fez um rascunho, tira um tempinho para fazer outras coisas, depois volta para revisar o rascunho e alterar tudo que tiver a alterar. Quando for passar limpo, você tem que prestar atenção em várias coisas, se está transcrevendo tudo corretamente, se não está esquecendo vírgula, acento, se vai colocar a margem tudo certinho, sem ultrapassar, porque isso é um problema, sem ultrapassar as linhas lá embaixo, enfim. E o que acontece? Se o candidato estiver alterando a ideia ao longo desse processo de passar limpo, ele corre o risco de criar erros que não existiam no rascunho, de esquecer palavras, de repetir palavras, coloca, por exemplo, outro problema. É muito comum isso, gente. Muitos erros, e eu já peguei várias redações para comparar com seus rascunhos, muitos erros, e eu já fiz testes, já comparei redação e rascunho para verificar isso, muitos erros surgem quando você está passando a limpo e que não existiam lá no rascunho. Por quê? Porque você está tentando prestar atenção em várias coisas. Além de que, essa palavra não encaixou bem, vou trocar por um sinônimo, beleza. Só que às vezes esse sinônimo, por exemplo, a conjunção que você troca por outra, ela precisa que o tempo verbal fique diferente ou que uma preposição esteja presente que a outra palavra não precisaria. Então essa adaptação você não presta atenção porque você está transcrevendo palavra a palavra. Precisa alterar, achou um erro, achou um problema, volta para o rascunho, conserta no rascunho, depois volta a passar limpo.
certo? Então a dica é essa, vai precisar, em último caso, alterar alguma coisa, altera, mas primeiro no rascunho, depois passa limpo. Por isso mesmo é importante não deixar a redação para o último momento. Não é isso, fera? Então é isso, se você gostou, dá o seu joinha aí, compartilha esse conteúdo com seus coleguinhas que precisam. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque a gente tem toda semana novidades, dicas importantíssimas para você que está estudando para Enem, para concursos em geral, ou quer se aprimorar na língua portuguesa e na redação. Então é isso, bons estudos e até a próxima!